Olá! Nessa aula nós vamos aprender a ler o DHT11 sem o uso aí de bibliotecas externas. Ou seja, nós vamos implementar aí o protocolo de comunicação. Se você ainda não conhece o sensor DHT11, ele é um sensor de temperatura e umidade, tá? Que usa apenas um fio para a gente comunicar aqui com o microcontrolador. Então, com esse fio aqui apenas, nós vamos conseguir ler a temperatura e a umidade, tá? Isso vai ser bem interessante até para nossa aplicação aqui sem o uso de bibliotecas, porque nós vamos entender aí o protocolo e você, em determinadas situações aí, vai ter autonomia aí até para criar sua biblioteca se necessário, tá? Então, o circuito aqui, né, eu usei a francesinha Wi-Fi, tá? E alimentei aqui o DHT11 usando o 3V3 aqui da placa, certo? O pino de dado, eu preciso colocar aqui um resistor de pull-up, ok? E esse pino eu liguei aqui no pino 15 da francesinha Wi-Fi. E o terceiro pino não é conectado a nada, tá? Sem uso. E o quarto pino é o GND. Então é isso, beleza? Nosso circuito é esse. Você pode, né, trocar esse pino aqui, né, do seu ESP32 se necessário, tá? Então fique à vontade para customizar o circuito conforme a sua necessidade. Então, para a gente trabalhar aqui, precisamos entender como que é o protocolo aqui do DHT11. Então, para isso, tenho aqui um datasheet, tá? Esse datasheet vou deixar disponível para que você tenha acesso. Aqui tem as características do DHT11, tá? Em relação, né, às características aqui elétricas, também, né, em relação aqui às grandezas e às precisões, beleza? Mas vamos mais aqui para o que interessa aqui para nós aqui nesta aula, que é entender o protocolo, ok? Então, o circuitinho aqui, né, bem simples para a gente usar aqui o DHT11, tá? Bem tranquilo. E vamos então entender aqui. Então, ele vai dar aqui, né, os valores de, né, temperatura e umidade em forma de bits, tá? Então são 40 bits que a gente vai receber, tá? Para que a gente possa depois decodificar esses valores. Então, a gente recebe primeiro aí, né, o valor da umidade, tá? Sendo que a gente tem uma parte inteira e uma parte decimal, porém aqui no DHT11 essa parte decimal é sempre zero, tá? Então, essa é uma característica também, apesar de a gente estar recebendo aqui, vai ser sempre zero, ok? Depois, né, então a gente recebe 8 para umidade, depois nós temos 8 aqui para temperatura, também a parte inteira e depois a parte decimal, sendo que a parte decimal também é sempre zero. E por último a gente recebe aqui o checksum. Então são esses 40 bits. O checksum, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos somar, né, esses bits aqui, né, na verdade bytes, né, soma eles e a soma vai ter que dar igual ao checksum. Se for igual, significa que a gente recebeu um dado válido. Perfeito. Então, dessa forma aqui que nós vamos decodificar o sinal aí DHT. Porém, como que nós, né, iniciamos aí a comunicação? Tá? Então, nós temos aqui os sinais, tá? Quando está preto aqui é o host, certo? E quando está nessa parte cinza é o DHT respondendo, ok? Então, o host vai iniciar aqui em nível lógico baixo, dando um sinal de start, tá? Depois vai colocar aqui o PUAP, tá? Para guardar a resposta do sensor. O sensor vai responder, então tem aqui também uma resposta em nível baixo e em nível alto. Depois ele começa aqui a enviar os bits. Então, para a gente entender aqui, o sinal aqui de start do host, né, que é o microcontrolador, precisa ter aqui 18 milissegundos de nível lógico baixo. Depois de 20 a 40 microsegundos em nível lógico alto, para aguardar aqui a resposta do DHT. E aí a resposta do DHT vai ser um sinal baixo de 80 microsegundos e um sinal alto de 80 microsegundos. Beleza? Depois ele vai começar a enviar aí os bits. Como que a gente identifica se o bit é 0 ou 1? Tá? Então, se ele mandar aqui um sinal em nível lógico alto de 26 a 28 microsegundos, significa 0. E se esse sinal for 70 microsegundos, é o valor 1. Certo? Então, a gente vai ter que medir o tempo aqui em nível lógico alto
para a gente saber se é 0 ou se é 1. Então, simplesmente isso a gente já consegue pegar aqui as informações. Depois do final aqui, né, o sensor vai para baixo e aí volta novamente aqui, né, a ficar em nível lógico alto através do host e pode reiniciar aqui a comunicação. Legal, né? Então, vai ser bem interessante essa implementação. Vamos lá para o código? Vou deixar esse datasheet e tem um outro aqui também, tá? Que também explica, talvez, não sei se para você pode ser melhor aquele ou este, mas os dois explicam a mesma coisa. Perfeito? Então, com isso a gente tem uma base aqui para fazer a implementação aqui do protocolo. Vamos então para o código. Esse material faz parte do curso Programa o ESP32 com Arduino, que eu estou promovendo aqui na plataforma de cursos do Embarcados. Esse curso aqui está bem interessante para quem quer se aprofundar na programação aí do ESP32 usando o framework Arduino. Eu mostro aqui de forma bem didática e também com bastante profundidade para você explorar todos os periféricos aí e recursos do ESP32. Vamos dar uma olhada aqui na ementa. Então, nós começamos aqui desde a abordagem aqui, né, de entender o que tem de hardware disponível atualmente. Passamos aqui pela configuração do ambiente, né? Então, mostra aqui várias formas de você, né, configurar ambientes para trabalhar e você pode escolher a melhor forma. Depois nós vamos para a programação básica, explorando aí a estrutura básica de um programa e passando aí pelos principais periféricos. E legal aqui desse curso que eu preparei dentro do curso aqui um curso de FreeRTOS. Então, se você quer aprender também o FreeRTOS usando ali o Arduino, né, eu trago aqui um curso bem completo, né, tudo sobre o FreeRTOS aqui neste módulo. Depois passamos aqui para a comunicação sem fio. Temos aqui diversos tópicos sobre comunicação sem fio, tá? Além desses aqui, eu estou preparando mais aulas, então sempre tem aulas novas, tá? Temos aqui comunicação USB, parte de memória e aplicações com sensores, displays, entre outros, tá? Então, um curso bem bacana. Você tem acesso aqui por 1 ano, tá? Tem suporte a dúvidas, sem certificado. E eu vou deixar aqui um bônus especial para você que acompanha aqui o meu canal. Então, se você clicar aqui em matricule-se e usar o cupom que eu deixei disponível, você vai usar 10YTFAB25 e vai ter 10% de desconto aqui para adquirir esse curso. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo que a gente vai conversando. Então é isso, espero você no treinamento para você se capacitar e desenvolver projetos aí fantásticos usando o ESP32. Então aqui no código eu deixei aqui descrito o que nós vamos fazer, né? Então nós vamos colocar aqui o pin in low por 18 milissegundos, depois a gente libera, né, coloca em POAP e deixa o sensor responder. Ele vai responder aí com um pulso low de 80 microsegundos e um high de 80 microsegundos. Depois a gente parte para a etapa de leitura dos 40 bits. Então aguarda aí, né, o início do pulso high, mede esse tempo. Então até aqui a gente pode fazer algo mais simples, né? Então se for menor do que 50 microsegundos a gente coloca 0 e se for maior do que 50 microsegundos a gente coloca 1. Tá? E aí o checksum a gente pega, né, os bytes e soma tudo e verifica se ele é igual ao último. Perfeito? Então vamos lá, vamos implementar aqui essa aplicação. Começamos aqui fazendo um define, vamos colocar aqui DHT pin, certo? Então pino 15, beleza? Vamos aqui usar o monitor serial, então serial.begin, vamos colocar aqui uma comunicação de 115 e 200, vai ser bacana pra gente, e vou colocar aqui uma mensagem também, serial.println, e a gente pode colocar aqui uma mensagem que estamos iniciando leitura do DHT11 sem biblioteca. Então, bacana que você vai ter como implementar para qualquer outro microcontrolador seguindo aqui esse protocolo, certo? Se você tinha curiosidade de como funciona aí essa comunicação DHT com apenas um fio, hoje nós vamos aprender. Então vamos lá, vamos criar aqui variáveis auxiliares. Eu vou criar aqui uma variável int, pode ser int mesmo, temperatura, beleza? E uma outra aqui chamada umidade, beleza? E aí, agora a gente vai implementar uma função ler, aí a gente passa aqui, né? Vou colocar ler DHT
DHT11, e nós passamos aqui, né, qual que é o pino. Então a gente pode até, com essa função, ler mais de um DHT no barramento, né, no barramento não, desculpa, por pino, né, colocar mais ali. Então a gente passa aqui o pino, e aí a gente passa aqui como endereço aqui da variável umidade e também da variável temperatura, para que essa função atualize os valores. Ok? Essa função aqui, ela pode retornar verdadeiro ou falso se ela conseguiu. Então, eu vou ter só ir para frente aqui se ela retornar verdadeiro. Se ela retornar falso, vamos indicar que teve falha de comunicação aqui na leitura do DHT. Beleza. Vamos já aproveitar aqui. Então, vamos exibir aqui os valores. Tá? Então, vamos exibir aqui os valores de temperatura e umidade. Vou aproveitar até do outro exemplo que eu já fiz com o uso de biblioteca. Tá? Então, tá aqui. Já pego aqui. Vai ser a mesma coisa, né? Então, precisamos reinventar a roda aqui, porque é simples. E aí, também, a gente pode deixar uma mensagem aqui, onde nós, caso o DHT tenha problema, a gente indica aqui que teve falha de comunicação. Beleza, então, próximo passo agora é a gente implementar a função. Vou deixar um delay aqui, né, respeitando aí meio hertz aqui para a leitura do DHT. Beleza, então esta função, ela retorna aqui verdadeiro ou falso. Então, vou colocar o tipo aqui de retorno do tipo booleano. Vamos colocar aqui ler DHT11 e ela vai receber aqui o pino, vai receber aqui um ponteiro para a variável de umidade e um ponteiro para a variável de temperatura. Beleza? E agora vamos implementar aquele protocolo. Vou criar aqui um vetor, né, para a gente armazenar os bytes. Então fica mais fácil a gente usar aqui um vetor para a gente receber aqueles bytes conforme a gente viu. Então vou colocar aqui um byte, unsigned int, vou chamar aqui de dados. Vamos colocar, no caso são 5 posições, porque a gente viu que são 40 bits lá. Vamos já inicializar eles aqui com 0, 0, 0, opa, 0, 0, 0 e 0. Inicializamos aí os 5 bytes com 0. Então, primeira parte, vamos colocar aqui, né, iniciar, né? Então, vamos colocar aqui que o ESP32, né, vai enviar pulso de início. Então, a gente viu lá que esse pulso tem que ser de 18 milissegundos. Então, simplesmente o que a gente vai fazer? Fazer aqui pin mode, tá? No pin, né, que a gente vai receber lá do DHT, na função. Vamos configurar aqui como uma saída, beleza? Depois nós vamos aí escrever um nível lógico baixo e esperar 18 milissegundos. Então, digital write no pin o valor, no caso aqui, low. Beleza, fazemos aqui um delay que é em milissegundos de 18, perfeito. E aí passou esses 18 milissegundos, nós fazemos novamente um digital write no pino, só que agora a gente coloca high, né? E aí a gente pode dar um delay para liberar o barramento de 40 microsegundos. Beleza? Então, delay em microseconds, vamos colocar aqui 40 microsegundos. Dessa forma, a gente deu o sinal ali de start e liberamos aqui o barramento. Vamos agora para a segunda etapa. Então, na etapa 2 aqui, nós vamos esperar a resposta do DHT. Beleza. Então, para a gente trabalhar agora com esperar a resposta, né, o nosso pino do microcontrolador vai ter que ser uma entrada. Então, vamos fazer a configuração pin mode,
tá? Do pino. E aí a gente vai colocar agora como o input. Já tem o resistor de pull-up, mas vamos garantir aqui um pull-up. Beleza. Excelente. Então, agora a gente vai começar, né, a guardar a resposta e monitorar ali, né, se o DHT respondeu, né, com aquele nível lógico baixo de 80 microsegundos e nível lógico alto de 80 microsegundos. Vamos criar aqui uma variável aqui também do tipo unsigned long, tá? Chamada aqui de timeout, para a gente pegar e verificar se o DHT respondeu, se não, a gente indica aí depois falha, sai dessa função, tá? Então vamos pegar aqui o tempo atual, vamos somar aqui mais 100, tá? Então se passou de 100 microsegundos, significa que o DHT não respondeu. Então, enquanto, né, o digital read, né, então nós vamos ler aqui, digital read do pino for, né, estiver em nível lógico alto, a gente vai ficar aqui, né, esperando ali ver se acontece o timeout. Então, vamos fazer aqui um teste. Então, se o micros, né, atual for maior do que o valor de timeout, né, no caso a gente colocou 100 microsegundos, a gente vai retornar dessa função, retornando aqui falso. Então, a gente pega aqui, vai verificar que deu falso, não vamos imprimir, vamos indicar falha aqui. Beleza, mas se o pino mudar para nível lógico baixo, né, e não tiver ultrapassado aqui, nós seguimos. Então, sai aqui do while, e aí significa que a gente pode ir para a terceira etapa. Então, na etapa 3 agora, vamos fazer a confirmação aí dos tempos de 80 microsegundos. Então, esperar aqui com confirmação do sensor. Então, nós esperamos aqui 80 microsegundos em low e 80 microsegundos em high. Beleza, como que a gente faz isso? Tá? Continuamos aqui, né, fazendo a parte do timeout. Podemos pegar aqui 100 microsegundos como timeout. Vamos atualizar aqui então o timeout. Vamos fazer aqui um while. Então, o pino foi para nível lógico baixo, né? Então, a gente vai aguardar, ver quanto tempo ele vai ficar em nível lógico baixo. Então, a gente continua aqui fazendo a leitura digital read do pino. Enquanto ele for low, a gente aguarda aqui. Então, ficamos aqui dentro. E aí, a gente também aguarda aqui o timeout. Então, se não chegar aqui em 100 microsegundos, significa que ele respondeu o tempo ok. Beleza. Vamos atualizar novamente aqui o timeout. Deixa eu copiar isso aqui, porque a gente pode pegar já essa parte. Então, atualiza novamente o timeout, só que agora o pino mudou para high, né? Então, a gente vai aguardar ele aqui em high por também 80 microsegundos. Se passar aqui desse tempo, a gente retorna falso. Beleza? Então, temos aqui nível lógico baixo e alto, essa transição. Se mudar certinho e não passar de 100 microsegundos, significa que o DHT está respondendo corretamente, confirmou. Agora, a gente vai efetivamente aqui pegar os bits, né? Então, vamos aqui fazer a decodificação dos bits, que, né, são 40 bits. Então, a gente vai fazer um trabalhinho agora de verificar o tempo. Então, leitura dos 40 bits, que significa aqui que são 5 bytes. Beleza? Então, como a gente vai ficar lendo bit a bit, né? Então, vamos fazer aqui um for. Beleza? Vamos criar uma variável auxiliar int i, começar ela com 0. Beleza? Enquanto aqui este i, né, for menor do que 40, então, pegar aqui os 40, vamos trabalhar em um aqui, i mais mais. Beleza, então, aqui temos o nosso for.
Então agora a gente vai pegar, né, esperar um pouco, né, para ele ir para o nível low, tá? Então vamos aqui pegar mesma coisa que a gente fez aqui em cima, né, quando a gente verifica aqui o pino low, tá? Beleza, vamos aqui, então vamos dar um timeout de 100 microsegundos, aguardo, né, o pino. Então, quanto o pino ficar aqui em low, a gente verifica. Porque a gente vai medir efetivamente o quê? O tempo em high. Né? O tempo high que importa para a gente para saber se é 0 ou 1. Então, a gente precisa medir essa largura de pulso. Então, mede a largura do pulso high. Beleza? Então, vamos aqui criar uma variável unsigned long. Vamos chamar aqui de tempo de start, onde ela iniciou. Vamos pegar o tempo atual, o micros atual. Beleza. Vamos também ter aqui o timeout. A gente sempre está colocando o timeout aqui de 100 micro. Tá? A gente viu lá que ele, nível lógico alto, né, com 70 microsegundos, vai significar 1. Então, passou de 100. Significa que ele travou, alguma coisa deu errado, tá? Então, beleza. Temos aqui o tempo de start, temos aqui o timeout. Agora a gente precisa ficar aqui, né, esperando ele voltar para nível lógico baixo. Então, digital read do pino. Enquanto ele for aqui igual a high, a gente fica aqui. Então, aqui a gente fica testando, né? Se deu timeout. Beleza? Claro que não vai dar timeout, né? Porque ele vai responder. Agora a gente vai verificar aqui o que ele, quanto tempo, né, que deu. Então, a gente pega aqui e testa, né? O micros atual menos o tempo de start, né, que a gente definiu lá em cima. Deixa eu aqui, beleza? Ele é, né, essa operação aqui, se for maior do que 50, a gente vai ter o nível lógico 1. Então, beleza. Então, como que a gente armazena aqui? Como a gente já tem aqui, né, o valor, ele já vai estar zerado, né? Só importa para a gente, quando a gente recebe 1, trocar lá aquele bit daquela posição, né? Então, o que a gente faz aqui? Pegamos aqui o vetor dados, né? A gente vai pegar bit a bit, então vai fazer i dividido por 8, tá? Porque são a quantidade de bits ali naquela posição. A gente vai fazer agora um ou e igualar, tá? Com a operação de deslocamento. Então, 1 deslocado aqui, 7 menos o i, resto da divisão, por 8. Então, dessa forma, a gente pega cada posição do i. Tá? Então, isso aqui, fantástico, porque a gente consegue navegar dentro dos 40 bits, né? E também dentro de cada variável aqui do vetor. Tá? Bem bacana. Vamos aqui fechar. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Está faltando... Eu fiz essa operação aqui. Na verdade, faltou aqui. Porque eu vou deslocar o resultado dessa operação. Beleza. É isso. Então, eu armazeno aqui o bit. E aí, beleza. Vamos fazer isso daqui, né? Até chegar nos 40 bits. Tá? E aí, depois pegamos aí os 40 bits, os 5 bytes. Nós vamos para outra etapa, que é verificar aqui o checksum. Então, verifica o checksum. Então, o checksum a gente viu lá que a soma dos 4 últimos bytes tem que ser igual ao último, tá? Então, simplesmente o que a gente vai fazer é um if, tá? Testando aqui. Então, a gente pega aqui o dados, né, na última posição, que no caso é a 4, né? É o último, né, são 5, mas a última posição é 4 porque começa em 0.
Se ele for diferente aqui, né, do valor da soma, a gente retorna falso. Se não, a gente vai ter o valor correto de temperatura e umidade. Então, vamos aqui fazer a operação. Então, primeiro a gente precisa somar dados 0 mais dados 1 mais dados 2 mais dados 3. Beleza. Para a gente garantir que esses valores aqui estejam dentro, tá, de, né, uma variável de 8 bits, a gente vai fazer uma operação aqui end 0xff, tá? Porque se passar, não faz sentido a gente pegar essa informação. Então, aí ele pode dar problema aqui na sua verificação. Garanta que esse valor esteja dentro aqui de, né, um byte. Beleza, então, se for diferente, a gente vai retornar falso. Agora, se for igual, a gente passa para cá e armazena, então, o valor aqui de umidade. Então, umidade, ele vai ser o primeiro byte que nós recebemos, então, dados 0. Não importa o segundo, porque a gente sempre recebe 0, então não precisa se preocupar com a parte decimal. E depois nós vamos ter aqui temperatura, vai ser igual a dados, e aí a gente vai pegar a posição 2 do vetor. Perfeito? Então, se chegamos a esse ponto, significa que conseguimos ler a temperatura e umidade, então vamos retornar true. Legal? Então, o protocolo aqui é esse. Então, nós vimos aqui, dividimos por partes, né, cada etapa lá, sendo que, né, a gente aqui iniciou, depois ficou, né, com o pino do microcontrolador em modo de entrada, ficamos ali aguardando a resposta do DHT, ele indicou lá, né, através do sinal baixo e alto, 80 microsegundos, que ele está ativo, e aí, depois disso, ele começa a enviar as informações. E aí, para a gente definir se, né, o bit ali vai ser 0 ou 1, a gente mede a largura de pulso, né, no tempo alto. Então a gente aguarda aqui, né, fica esperando ele mudar para alto. Mudou para alto, a gente vai medir o tempo. Então, mede ali o tempo. Então, pegamos aqui uma variável que tira uma foto do tempo micros naquele momento. E aí, aguarda o pino mudar para nível lógico baixo. Mudou, faz a operação aqui. Então, micros menos o tempo que iniciou. Se for maior que 50, significa que este bit é 1, né? Se for menor que 50, 0. Então, a gente não precisa nem mexer. Como que a gente vai fazer aqui para, né, colocar o bit na posição certa? Então, o i ele vai de 0 a 40, né? Então, a gente faz a divisão, né? Quando ele está nas primeiras posições, né, ele vai estar no 0, depois ele vai para 1, né, quando ele passa de 8, e assim por diante até chegar no 40. Né? Quando está no 40, essa operação aqui vale 5. E aí a gente pega a posição, né, dependendo aqui do i, né, a gente ajusta. Esta operação 7 menos aqui, essa posição, como a gente pega o valor, né, mais significativo primeiro, a gente precisa inverter a ordem aqui para indicar. Então essa aqui só faz para colocar na ordem corretamente, beleza? E aí coloca nível lógico 1 naquela posição, né, usando aí o operador lógico bit a bit. Beleza? Por último aqui, a gente faz o checksum, soma, né, os 4 bytes, a soma deles tem que ser igual ao último byte recebido. Se for, né, se não for, a gente retorna falso, mas se for, a gente pega aqui e atualiza o valor de umidade e temperatura. Beleza? Retorna true. Vamos compilar então esse código, ver se a gente consegue ler aqui o DHT11. Vamos lá, ver se também se eu não cometi nenhum erro ali, tá? Deixa eu mostrar para você aqui, né? Tá compilando. Então aqui eu tenho a placa, né? Tô usando a frasezinha Wi-Fi Lab com DHT, tá? Mesmo circuito que a gente fez lá, porém aqui nessa placa fica mais fácil, não precisar ficar usando o jumper. Então, deixa eu passar aqui o código para a placa. Beleza, vamos esperar ele passar para a placa e vamos verificar aí a temperatura.
Beleza, gravou. Abrir aqui o monitor serial. E temos aqui umidade 79, temperatura 26 graus. Olha que legal. Então, está retornando aqui, né? Não tivemos nenhuma falha. Então, está funcionando muito bem aqui o nosso protocolo. Legal, né? Muito bacana. Né? Agora a gente entende, se você precisar implementar aqui, né? Não precisa ficar refém de biblioteca, né? Aqui era a mensagem dessa aula, não precisa ficar refém de biblioteca, você pode implementar, inclusive, dependendo da sua, né, aplicação, às vezes usar uma biblioteca fica ruim, dá até para você otimizar essa rotina aqui também, tá? E levar até para outros microcontroladores também. Então é isso, reproduza então o código passo a passo aí no seu ambiente, tá? Se tiver qualquer dúvida, mande aqui nos comentários do curso e acompanhe também a leitura do datasheet para você ir verificando cada etapa dessa, o que representa ali na linha do tempo ali no protocolo.